E aí, pessoal? Então, chegamos ao último episódio dessa temporada, né? Cujas leituras vêm do livro Ciência e Saber, do Roberto Machado. Então, nesse livro, se vocês vêm acompanhando desde o início, vocês estão vendo que o autor se centra na leitura minuciosa dos primeiros livros do Foucault, que englobam a arqueologia. E nesse último capítulo, que está nesse último episódio aqui da temporada, ele faz uma pincelada sobre a genealogia, cujo foco principal é o poder e suas tecnologias. Então, nesse episódio, bem amplamente, assim, a gente situa um pouquinho do que são essas tecnologias de poder disciplinares e do biopoder, que são as duas tecnologias que o Foucault desenhou. E trazemos alguns exemplos, como sempre, né? Então, sempre ligados à nossa atividade profissional, à nossa sala de aula, à nossa docência e à nossa sociedade como um todo. Ele ficou curtinho, mas bem interessante e bem direto. Um bom episódio para vocês. Então, aí que ele começa a falar do disciplinar e do poder disciplinar e tal, né? Que é uma coisa que nos atravessa todo o tempo. Mesmo não só estando na escola e tal. Ah, isso mesmo. E depois, no parágrafo mais abaixo, ele traz algumas características importantes do poder disciplinar, né? As características e tal, que começa ali. Eis suas características e tal, e aí ele vem 4 características, se não me engano. Eu acho que a gente não chegou a falar, a gente parou aí, eu acho. Ah, eu acho que sim, Tanice, me recordo disso. E aí a gente tá falando então dessas poderes que ele estuda nessa segunda fase, né? E um deles então é esse poder disciplinar, que é de organização em cima do indivíduo, né? Colocado sobre o indivíduo e que a partir dessa disciplina no indivíduo organiza todo o espaço social, podemos dizer assim, né? Tô falando difícil agora. Mas aí ali ele traz as características. Então a primeira coisa da disciplina é essa organização no espaço, né? Que foi o que eu anotei ali, que a gente diz, essa distribuição no espaço. Então dividir na escola em grupos de sala de aula, por idade, por tempo, se é manhã, se é tarde. Distribuir isso, podem pensar dentro da nossa própria casa, né? Essa organização do espaço parece uma coisa super óbvia, mas não era assim no tempo medieval, então isso é uma coisa bem da modernidade. Então o meu quarto é o meu espaço que é meu, tem o espaço coletivo da sala, tem, né, a organização e assim, geral. Cada uma das coisas, dos locais que a gente frequenta, vocês podem pensar que tem uma distribuição disciplinar ali, para ser bem organizado, né? E sempre essa ideia de botar ordem. Lembra que uma vez o Pedro perguntou lá na gravação, isso até ficou gravado no podcast, sobre o que é isso de ordem, né? Colocar ordem como uma característica moderna. Totalmente disciplina, porque aí tu organiza o espaço, tu organiza o tempo, tu organiza os sujeitos, tu consegue manter a sociedade funcionando melhor, controlar o modo como ela funciona, né? E etc. Então, sempre essa ideia de ordenação e organização, né? Que é bem característico do poder disciplinar. Então, dada essa introdução, agora me situei, busquei vocês para concentrar aqui. O que mais vocês anotaram ali depois de organização do espaço, nessa página que a Tanise marcou, 75. Em segundo lugar, ele vai marcar ali que a disciplina é um controle do tempo, que eu acho que também já se articula nisso que tu falou, né? Uhum. Principalmente a coisa do bater o período na escola, né? Gente, aquilo me lembra muito. A gente fica cuidando, falta 3 minutos para bater. E como nessa vivência aí agora remota não tinha mais isso, né, de bater. E aí quando eu tava lá no híbrido, né, batia assim, eles, ai, que saudade desse sinal, não sei o quê. Porque, claro, era ali que eles sabiam que a aula acabou ou não, né? É o ponto final, né? Mas a gente gosta de ter uma ordenação, né? Sim, a gente gosta porque a gente nasceu nessa ordenação. Porque né? a gente não sabe viver fora disso, né? Isso, a gente vai crescendo e aprendendo em cima dessa ordenação, né? Em tudo na vida, assim. E eu sempre fico pensando nos filmes. Outro dia eu vi de novo O Nome da Rosa, que eu cheguei a comentar aqui. Nossa, é outro tempo, assim, é uma coisa tudo misturado, tudo embolado, não tem muita essa marcação, assim. Então eram outros tempos, assim. E agora, quando nós que somos indivíduos modernos e bem disciplinados, gostamos, como diz a Tanise, dessa organização toda, né? Senão a gente fica meio perdido. Mas como isso é marca da modernidade, agora, bem como tu falou, né? Essa coisa do tempo e do espaço é tudo muito bem demarcado, se a gente vai olhar para a escola, vai olhar para as fábricas e tal. Mas o quanto isso também vem se dissolvendo.
Se a gente pensar nas indústrias, nas empresas, essa coisa do tempo, tu já faz o teu horário. Claro que a gente, né, questiona algumas ali. Empresas, né, tipo os Google da vida. Tu já faz teu horário, já não tem mais aquela coisa do bater cartão, bater ponto, de ser tudo tão bem delimitado, tão bem estruturado e sólido, quando a gente pensa até aí e vai olhar para a modernidade. E hoje, o quanto isso já vai ficando mais, né, disperso, fluido, já não vai tendo tanto essas demarcações, embora isso ainda não tenha se perdido, né? Mas a gente já vê uma outra estrutura. Universidade, quando a gente entra para a universidade, já não tem mais não bate choque, ali assim. mais para terminar, né? Já é o primeiro choque ali. Tu não sabe se tu pode sair da aula ou não para ir no banheiro, tu fica meio assim. Aí daqui a pouco tu começa a ver que as pessoas só saem, aí tu vai te adaptando. Eu também me lembro da primeira aula na graduação, assim. Todo mundo começou a sair, mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Isso, gente. Tipo, Falta de respeito. Não bateu ainda, vamos sentar. Pode? Não bateu ainda. Imagina só se não pudesse sair, o dia que a gente ia surtar. Ia ser Então, mas esse negócio que o Peterson falou, eu fiquei pensando agora também, lá no blog que uma pessoa comentou. Eu não sei quem era, tinha um nome, mas sei lá quem é a pessoa, né? Sim. Que ela falou, que essa disciplina está se perdendo e não sei o quê. E eu comentei, coloquei como resposta, acho que ela não está se perdendo. Ela só está modificando suas técnicas, digamos assim, suas formas de colocar em prática. Então aí, eu fiquei pensando agora nessa tua fala também, né, Pedro? Não é que não deixa de ter essas coisas, esses marcadores disciplinares, mas eles se modificam conforme a história. Então, por exemplo, na empresa do Google, eu me lembro quando uma vez apareceu uma reportagem na TV, assim, faz uns 2 anos, que eu fiquei assim, gente, que maravilha, todo mundo queria trabalhar na Google. Mas o que te marcava ali? Tu não tem mais aquele horário de entrar e sair, mas tu tem uma meta a cumprir. Então, até o fim da semana... Exato, é um outro marcador disciplinar. Né? Não é do tempo quadrado como a gente está acostumado, mas sempre tem um marcador. Não adianta. E que por vezes te faz ficar até muito mais tempo ali preso dentro da empresa, né? Porque é muito maior. Eu tenho várias amigas que trabalham assim num local de bater cartão e elas não podem ir embora porque se elas forem embora elas não vão dar conta do que elas têm que fazer. Aí elas são obrigadas a fazer a tal da hora extra e sabe? Só que não dá conta de fazer o trabalho todo. E aí, o que faz? Então essa forma do Google aí parece que é algo que tu tem uma escolha, só que no fim tu não dá conta e aí tu trabalha até mais. Exato. Tem uma liberdade meio falsa, assim. É uma liberdade enganada, assim. Exato. O Bauman, eu tô terminando de ler, né? Ele vai colocar muito disso. É porque, na verdade, é uma outra estrutura de sociedade que passou a ser construída e vivenciada aí por nós, né? E a gente pega parte dessa estrutura nova vivenciada, que aí dá essa ideia e aí o Bauman coloca, né, como sólida, né? Seria essa parte sólida, e agora a gente está nessa parte mais fluida, que é justamente essa fluidez que tem. Né, tipo, entre os horários, entre os espaços, mas não significa, como vocês falaram agora, né, que isso não existe e tal, que tenha se perdido, só mudou a formatação do negócio mesmo. Não, porque nesse lugar que tu trabalha 100 horas, tu tem que ter uma disciplina pessoal muito forte, né? Isso, é isso que eu ia dizer. Olha o próximo característica, o 3, que diz ali da vigilância e tal, e fala em controle. Quando a gente tinha essa disciplina muito marcada, quem controlava o nosso horário de fim de aula? O relógio que tocava a batida. Então tu só esperava bater. Aí tu sabia que acabou. O que muda agora nesse outro... O que muda na faculdade? É tu mesmo que te controla dentro... Te põe essa disciplina dentro de ti, como diz a Tanise. Não, tu sabe que não acabou a aula ainda. Tu pode sair. Mas tu assume a responsabilidade que tu não ouviu o professor terminar de dar aula. Né? Não tem... Parece que é liberdade, mas tu tem que assumir esse controle contigo mesmo. Então a gente bota pra dentro, como alguns dizem assim, introjeta essa disciplina dentro da gente. Que nem agora. Nenhum de vocês precisa estar escrevendo artigo, coisa do tipo, para se formar, mas vocês sabem que isso vai depois trazer uma outra vantagem, que em termos de concorrência com outros profissionais, etc, etc, esses projetos vão contar pontos, essas escritas vão contar pontos, né? Então é uma disciplina de escrever, de ler, de estudar, que é dentro de nós. Ninguém tá botando a forca em cima de vocês. Eu tô um pouco porque vocês são bolsistas e eu fico cobrando, né? Mas, enfim. Então, isso eu acho que é uma outra característica importante e mostra como essa disciplina não é a mesma que aquela lá do século XVIII, quando a modernidade surgiu. Mas ela ainda assim é disciplina, né? Mas ela ainda tá aí. Exatamente, Tanise.
E eu não sei se vocês marcaram o quarto ponto ali, né? Já vou avançar um pouquinho para não demorar muito. Que é essa ideia do conhecimento, né? Sim. Então, diz lá, ó, finalmente, bem no fim do parágrafo, a disciplina implica um registro contínuo de conhecimentos, ao mesmo tempo que exerce um poder disciplinar, de te botar em ordem, produz um saber. E aí entra toda essa ideia da palavra disciplina enquanto um campo de conhecimento dentro da escola, por exemplo. Né? Nós temos todo o conhecimento bem separadinho, o que cada um faz, não deixa de estar disciplinando, botando uma ordem nos conhecimentos. Então tem essa ideia também de que a disciplina produz saber, produz conhecimentos. Antes era tudo misturado, e aí durante o desenvolvimento da ciência a gente separa, isso é arte e isso é ciência. Dentro da ciência, isso é biologia, isso é física, isso é sociologia, e tu vai organizando e disciplinando esses saberes que estavam todos misturados. Depois ele traz bem uma coisa, pessoal, que nenhum de nós está estudando a fundo, que está utilizando muito, que é esse segundo poder, que é essa coisa do biopoder, que a gente comentou semana passada, né? Então tem esse poder disciplinar sobre o indivíduo e outro poder que ele descreve nas pesquisas dele que se chama biopoder. O que quer dizer? Que vai no corpo da população. Então a gente testou as campanhas de vacinação, tudo é para controlar a população, para organizar a população como um todo, né? Não é eu sozinho. Tanto que a gente fala aqui, as campanhas de vacinação e a vacinação contra a Covid. Só tu sozinho não te vacinar, beleza, azar o teu. Mas tu põe em risco todo o coletivo da população não se vacinando, né? Porque é um trato coletivo. Então é uma técnica, a própria vacinação é uma técnica, um mecanismo de biopoder que vai medir... Atua nas massas, não é? Atua nas massas, com todo mundo, né? É um coletivo. É diferente do disciplinar lá, que é tu contigo mesmo. Não. Ali eu botei um umzinho do lado. Por quê? A genealogia vai trabalhar do governo sobre os outros, que é essa ideia da arte de governar, como que um Estado se governa, como que a gente se governa a partir desse poder sobre a população. Então ele vai descrevendo tudo isso e trazendo os livros que Foucault usou para focar nisso. E o segundo ponto, que é lá no parágrafo por outro lado, que é mais adiante, página 79, deve ser. Não, tá na 78. Ainda 78. Então, isso. Então, no primeiro, por um lado, ele vai falar ali dos livros que o Foucault usou para trabalhar sobre o governo, sobre os outros. E depois, no outro, por outro lado, que ainda é no fim da 78, ele vai falar sobre o governo de si mesmo, que é aquela terceira fase que a gente comentou sobre a ética, lembram? Então, a ética vai trabalhar esse governo sobre mim mesmo, o que eu acho de mim, vai entrar uma coisa mais subjetiva. Então, aí ele vai citando os livros também que o Foucault escreveu sobre isso. Então, aqui ele faz um fechamento sobre todos os trabalhos do autor. Bem amplo, bem amplo. Ou ali no meio das 78, ou no início, não sei, que ele coloca: depois de A Vontade de Saber, o pensamento de Foucault segue duas direções, ó, que são essas que eu marquei para vocês. Não sei se vocês acharam esse parágrafo. Um que é sobre o governo dos outros e o outro sobre o governo de si mesmo. E aí ele vai descrevendo essas duas direções aí, ó, até o fim do texto. Então por hoje é isso, pessoal. Agradecemos quem nos acompanhou até aqui e sigam a gente para não perder mais nenhuma discussão sobre educação, cultura, ciência dentro das ciências humanas e da pesquisa. Então é isso aí. Um abração!